O sol iluminava as ruas largas daquela cidade próspera, refletindo nas janelas dos prédios imponentes e no brilho dos carros luxuosos que passavam. No centro desse império urbano vivia um homem cujo nome despertava medo e silêncio: Sr. Augusto. Ele era dono de várias empresas, controlava negócios que iam desde a construção civil até bancos e redes de comércio. Seu poder era tão grande que muitos o chamavam de o dono da cidade. Mas não era apenas sua fortuna que o tornava temido. Era sua frieza, sua maneira dura de lidar com qualquer pessoa que ousasse desagradar-lhe. Ninguém sorria ao vê-lo, ninguém se atrevia a dirigir-lhe uma palavra sem ser perguntado. Até mesmo seus funcionários mais próximos andavam como se pisassem em cacos de vidro quando estavam ao seu lado. Ele nunca parecia se abalar, nunca mostrava emoção. Seu rosto sério e sua postura rígida o transformavam quase em uma figura de pedra. Todos evitavam contato com ele, preferindo ficar nas sombras a correr o risco de atrair seu olhar impiedoso. Mas como em todas as histórias da vida, o inesperado sempre encontra um caminho. E o que ninguém poderia imaginar é que aquele coração de pedra seria desarmado não por um empresário influente, nem por algum aliado poderoso, mas por alguém totalmente improvável: uma criança. Antes de contar como isso aconteceu, peço a você, querido espectador, que se acredita que o poder nunca deve ser maior do que a humanidade, que o respeito e a compaixão valem mais do que qualquer riqueza. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Isso nos ajuda a espalhar mensagens de esperança e inspiração em um mundo que muitas vezes esquece do que realmente importa. Naquele dia em especial, o Sr. Augusto caminhava pelas ruas depois de uma reunião importante. Ele raramente saía a pé, mas queria observar as obras de um novo edifício de luxo que estava sendo erguido sob sua supervisão. Seus seguranças o acompanhavam a poucos metros, atentos a cada detalhe ao redor. As pessoas que passavam desviavam o olhar, atravessavam a rua, fingiam estar ocupadas no celular só para evitar qualquer contato direto. A presença dele era sufocante. Foi então que, em uma esquina próxima a uma praça simples, um som inesperado chamou sua atenção. Era a risada de uma criança. Uma risada pura, cristalina, que destoava completamente do peso daquela cidade dominada por concreto e pressa. Sentado no chão, com roupas simples e sapatos gastos, estava um menino de cerca de 7 anos. Ao lado dele, uma caixa de madeira cheia de flores que tentava vender para ajudar a mãe. O garoto não parecia intimidado pelo movimento ao redor. Ao contrário, sorria para cada pessoa que passava, oferecendo uma flor como se fosse um presente e não apenas uma venda. A maioria ignorava. Alguns riam com desprezo, mas o menino continuava. Foi nesse instante que os olhos do menino encontraram os do Sr. Augusto. Ao contrário de todos os outros, ele não desviou, não abaixou a cabeça. Ele sorriu. Um sorriso inocente, livre de medo ou interesse. O poderoso empresário parou, surpreso com a audácia. Por um momento, o silêncio tomou conta da cena. Seus seguranças ficaram tensos, esperando alguma reação ríspida. Mas o menino apenas pegou uma pequena flor da caixa e, com a mão estendida, disse com simplicidade: "Toma, é para você. Acho que você precisa mais do que eu." Essas palavras atravessaram a armadura invisível que Augusto carregava. Pela primeira vez em anos, alguém não lhe pedia nada, não tentava impressioná-lo, não o temia. Apenas lhe oferecia algo sem esperar retorno. O coração do homem, que muitos julgavam feito de ferro, vacilou. Ele pegou a flor com as mãos trêmulas e, sem que percebesse, seus olhos marejaram. Tentou disfarçar, limpando rapidamente o rosto, mas a verdade era clara. Aquela criança havia tocado um ponto dentro dele que estava adormecido há muito tempo. Os seguranças se entreolharam, sem acreditar no que viam. Um homem que nunca demonstrava fragilidade estava diante deles, emocionado por causa de um gesto tão simples. Naquele instante, memórias que ele mantinha enterradas começaram a voltar.
Ele lembrou-se da própria infância, quando não tinha nada além da bondade da mãe, que sempre lhe dizia: filho, nunca deixe o poder endurecer seu coração, porque o que vale de verdade são as pessoas, não as posses. Ele havia ignorado essa lição por tantos anos que quase esqueceu como era sentir algo verdadeiro. Mas aquela criança, sem saber, reacendeu dentro dele o que parecia morto. O tempo pareceu parar. Augusto se abaixou diante do garoto, um gesto impensável para quem sempre se colocava acima dos outros. Olhou nos olhos dele e perguntou: por que você me deu essa flor? O menino sorriu novamente e respondeu: porque você parecia triste, e minha mãe me ensinou que a gente sempre deve tentar deixar alguém mais feliz. A simplicidade da resposta o desarmou completamente. Uma lágrima escapou de seus olhos. Ele não conseguiu mais segurar. A cena chamou a atenção das pessoas ao redor. Muitos pararam para observar, murmurando em choque. O homem mais poderoso da cidade, aquele que ninguém ousava sequer cumprimentar, estava ali, com uma flor na mão, chorando diante de um menino pobre. Para uns, parecia impossível. Para outros, parecia um milagre. E talvez fosse. Aquele momento mudou algo dentro dele. Pela primeira vez em anos, Augusto não se sentiu intocável, não se sentiu superior. Sentiu-se humano. Pegou a carteira, mas não para dar dinheiro ao garoto. Ele sabia que não era isso que importava. Colocou a mão no ombro da criança e disse: você me deu mais do que uma flor. Me devolveu algo que eu havia perdido. O menino não entendeu completamente, mas sorriu, feliz por ter feito alguém sorrir também. Os dias que se seguiram mostraram a transformação. Augusto começou a visitar aquela praça mais vezes, sempre procurando o garoto e comprando flores, não por pena, mas pela necessidade de se lembrar daquela pureza. Ele começou a mudar sua forma de tratar os funcionários, surpreendendo todos ao perguntar como estavam, a ouvir suas histórias, a se importar de verdade. Aos poucos, a cidade inteira percebeu a mudança. O homem que antes era frio e inacessível, agora mostrava sinais de compaixão. Tudo isso por causa de um gesto inocente, um ato de bondade inesperada que nenhum poder poderia comprar. E assim, meus amigos, entendemos que às vezes os maiores gigantes caem não por grandes batalhas, mas pelo toque leve da inocência de uma criança. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que sempre há esperança de mudança e que a bondade pode transformar até os mais duros corações, curta este vídeo agora mesmo, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas histórias. Seu apoio nos ajuda a continuar espalhando mensagens de fé, esperança e amor. Porque no final, não são as riquezas que permanecem, mas os gestos simples que nos lembram quem realmente somos.